nas nossas crianças. Tenda suas mãos para cá rapidamente, por favor. Senhor, nós te louvamos aqui nessa noite. Glorificamos o teu nome, Senhor, por esse trabalho tão desafiador, que é o trabalho, Senhor, do Kids. Nós, Senhor, entendemos a necessidade profunda desse trabalho, porque a tua palavra diz que das tais é o reino dos céus. Nós agradecemos ao Senhor pela vida das nossas irmãs, Senhor, a Natane, a Andressa, a Evelyn, a Lídia e outros tantos, Senhor, que têm ajudado a realizar esse trabalho. Nós pedimos que a boa mão do Senhor continue sobre a vida dessas servas do Senhor, que têm feito com zelo, carinho, o trabalho do Senhor em relação às nossas crianças, que as nossas crianças sejam ministradas, Senhor, por essas irmãs e que cresçam na sua presença e possam dar frutos diante de Ti. Consagramos elas, Senhor, para esse momento especial que elas terão diante do Senhor com as nossas tias, em nome de Jesus, amém. Agora sim, as nossas crianças estão lá liberadas. Irmãos, hoje, olha lá, Estevinho está empolgado. Hoje nós iremos falar sobre um tema maravilhoso para as nossas vidas. Nós iremos falar de um copeiro de joelho e um muro de pé. O que a gente vai falar aqui nessa noite? A gente vai falar um pouquinho da história de Neemias. Olha como é que Deus faz as coisas, irmãos. Deus poderia usar um construtor, um arquiteto, um engenheiro e até mesmo um mestre de obra. Mas quem quis Deus, melhor dizendo, quem que Deus quis usar? Não, tá show. Deus quis usar um copeiro para realizar o trabalho de uma mega construção que tem lições extraordinárias para a nossa vida. Então, texto aí na tela, aí, por favor. Nossos irmãos vão colocar aqui para a gente esse texto para a gente ler. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4, aquele texto que a gente separou lá na foto. Então, vamos ler, irmãos, a palavra de Deus nessa noite? Vamos comigo? A gente está aqui com uma Bíblia gigante aqui, minha irmã, para a gente ler nessa noite. Olha que coisa linda, que privilégio a gente tem. A gente não tem motivo de não poder compreender a Bíblia, né? Com esse textão aqui, nem Lutero tinha isso aí, André Felipe. Vamos lá? As palavras de Neemias, filho de Recalias. E sucedeu no mês de Kislev, parece até russo, mas não é russo não, tá, irmãos? Sucedeu no mês de novembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive fazendo o que, igreja? Vamos ler essa última frase comigo? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite, e pedimos ao Teu Santo Espírito para iluminar o nosso entendimento acerca daquilo que nós, Senhor, iremos ministrar aqui nessa noite. A má notícia chegou, é inevitável, mas o Senhor levantou o Teu servo Neemias para ser agente de transformação da má notícia em boa notícia. E o Senhor continua realizando isso hoje, através do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor trouxe para nós uma boa notícia, capaz de transformar, moldar a nossa vida e glorificar o Teu santo nome. Fala aqui conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o livro de Neemias conta para a gente a história, praticamente a história de vida de Neemias. A história de vida de Neemias centralizada numa grande construção, numa grande edificação que Deus colocou nas suas mãos. Depois dessa grande edificação, houve também um grande momento de renovação e restauração espiritual no meio do povo de Deus, através da vida de Neemias. Mas o que nós queremos conversar aqui nessa noite é sobre essa grande obra que Deus colocou nas mãos de um copeiro chamado Neemias. Aonde que ele servia a Deus, irmãos? Aonde que ele servia? Neemias era copeiro do rei da Pérsia.
um grande reino da antiguidade. Hoje, aquela região que um dia foi a Pérsia, é o atual Irã, ou melhor dizendo, isso, Irã. E nessa, cadê o texto aqui, meu irmão? Deixa o texto aqui comigo, aqui, por favor. Projete novamente esse texto na tela e deixe ele aí fixado em nome de Jesus. Bom, irmãos, essa capital, Suzã, do Império da Pérsia, hoje fica na região do Irã, como nós lemos ali na passagem que nós vimos. Está ali, ó, Suzã, estando eu em Suzã, a fortaleza. Era ali, irmãos, que Neemias fazia esse serviço de copeiro do rei da Pérsia. E estar nessa posição, irmãos, era estar numa posição de privilégio e de grande responsabilidade. Privilégio porque nessa posição de copeiro, o que acontecia com Neemias? Ele estava continuamente na presença do rei. O cargo de copeiro era um cargo de confiança, era escolhido a dedo para estar nesta posição de confiança. Mas também, Simone, era uma posição de risco, porque a função do copeiro era provar as bebidas antes do rei. Naquela época costumava-se a envenenar os reis. E aí o que se fazia? O copeiro provava as bebidas antes de chegar no rei, para ter a segurança de que aquela bebida não tinha nenhum envenenamento. Então esse era o trabalho de Neemias. Alguém que foi chamado para exercer uma função de copeiro, uma função de confiança, uma função arriscada, mas uma função de privilégio, porque Neemias todo dia estava onde? Estava dentro do palácio, diante do rei e servindo o rei Artaxerxes, como ele diz aí. O rei Artaxerxes, irmãos, é o substituto do rei Assuero. O rei Assuero era chamado também de rei Xerxes. E aonde que vai aparecer esse rei? O rei Assuero vai aparecer lá no livro de Esté. E por que eu estou te trazendo essa contextualização? Porque é só lá no livro de Esté que a gente tem a dimensão, a descrição do reino da Pérsia. E lá no livro de Esté, quando é apresentado para nós o reino da Pérsia, onde Neemias estava seguindo, ou melhor dizendo, onde Neemias estava servindo, apresenta-se para nós uma baita riqueza. Neemias estava na capital, Neemias estava dentro do palácio, e o dia a dia de Neemias, irmãos, era contemplar as riquezas e as glórias da grande capital Suzã e do grande palácio dessa cidade. Até hoje os tapetes persas são os melhores tapetes do mundo. São tapetes que marcaram a história. E Neemias via isso todo santo dia diante dos seus olhos. Ele andava pelos corredores do palácio. Ele via aquela mega construção, ele via a sala do trono, ele via a corte muito bem montada, muito bem organizada, ele via os poderosos que entravam ali para ter a sua sessão, o seu atendimento diante do rei Artaxerxes. Deus, irmãos, o colocou nessa posição de honra, mesmo na terra do exílio e na terra do cativeiro. Lembra que Neemias não está em Jerusalém, lembra que Neemias não está na terra de Israel, é um judeu que está na terra do exílio, mas na terra do exílio, Deus o colocou numa grande posição de honra e destaque, o colocou na presença do rei. Gente, como é bom viver na presença do rei, como é bom estar diante do rei, como é bom servir ao rei. Nós temos um privilégio muito maior do que o privilégio de Neemias. Neemias estava diante do rei Artaxerxes, servia na capital, em Suzã, dentro do palácio. Mas nós, irmãos, servimos ao Rei Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como diz lá em Apocalipse, capítulo 19, e vi no céu um cavalo branco, e na sua coxa escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós servimos um Rei poderoso, nós servimos um Rei majestoso, nós fomos colocados na presença de Jesus para lhe servir. Portanto, o nosso privilégio, irmãos, é muito maior do que o privilégio de Neemias. E nós temos que aprender a zelar por esse privilégio. Nós temos que aprender a ter gratidão por esse privilégio. Olha o privilégio que você tem: sair da sua casa, andar com as suas próprias pernas e chegar a esse lugar para ter um momento de culto, adoração ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas de repente, irmãos, enquanto Neemias está lá servindo, o que vai acontecer no 20º ano do reinado do rei
Artaxerxes. Olha o que nós lemos ali, as palavras de Neemias, filho de Recalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no nosso equivalente ocidental, novembro, no ano 20º, estando eu aonde? Suzã, a fortaleza, uma das grandes capitais do Império Persa, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Havia um intercâmbio entre o pessoal que estava lá em Judá e o pessoal que estava lá em Suzã. Havia esse intercâmbio. Grupos saíam de Jerusalém e iam lá em Suzã visitar aquela grande capital. E um dia, irmãos, enquanto Neemias estava lá, servindo ao rei, naquilo tudo que nós já falamos aqui, chega lá um grupo de judeus, e entre esse grupo de judeus se encontra o seu irmão de sangue. E quando Neemias recebeu a notícia que tinha um grupo de judeu lá de Jerusalém, ali em Suzã, ele não perdeu tempo, ele correu a esse grupo de judeus, porque era uma oportunidade de ter notícias, era uma oportunidade de ter informação, era uma oportunidade de saber como é que estava a situação dos seus conterrâneos, como é que estava a situação dos seus patriotas. E aí, Neemias faz o quê, gente? Faz a grande pergunta. E aí, como é que vai o pessoal lá que está em Jerusalém? Olha o que o texto diz. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele faz uma pergunta. Agora, o que está por detrás dessa pergunta, irmãos? Essa pergunta que Neemias faz, revela algumas coisas para nós. Quando esse grupo chega ali, vindo lá de Jerusalém, imediatamente ele fez essa pergunta porque ele estava preocupado. Ele estava interessado naquilo que os seus irmãos estavam vivenciando lá em Jerusalém. Essa pergunta mostra a sensibilidade de Neemias em querer saber o estado daqueles que fazem parte do seu mesmo povo. Eu estou aqui nessa capital, eu sei que eu estou bem, eu sei que eu estou no palácio, eu sei que eu estou com a vida confortável, Deus me deu esse privilégio, Deus me deu essa honra, mas eu quero saber como que estão os meus irmãos lá em Jerusalém, eu quero saber como é que vai as coisas lá do outro lado. Irmãos, que pergunta maravilhosa desse ponto de vista, porque revela a preocupação de Neemias. E é assim que a gente tem que viver no reino de Deus. Nós, naquilo que perguntamos, naquilo que revelamos, ou melhor dizendo, naquilo que falamos, revelamos o que está dentro do nosso coração. O que Neemias trazia no seu coração por detrás dessa pergunta? Por detrás dessa pergunta, Neemias revelou a preocupação, o interesse e a sensibilidade em relação aos seus irmãos que estão aonde? Lá em Jerusalém. Olha aí para o seu irmão, você está preocupado com ele? É assim, irmãos, essa pergunta de Neemias, ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que fazer parte da nossa vida, porque revela o nosso interesse pela vida dos nossos irmãos. Eu já falei aqui e torno a falar, quando o meu irmão vai bem, eu vou bem. Porque quando ele está bem, a vida dele é um canal poderoso sobre a minha vida. E quando ele vai mal, também, irmãos, isso vai mal na minha vida. Porque nós aprendemos que a gente tem que fazer o quê? Sorrir com aqueles... Se alegrar, melhor dizendo, com aqueles que se alegram, e se entristecer com aqueles que se entristecem. E vamos ver se isso aconteceu na vida de Neemias. Qual foi a resposta? E disseram-me, puxa vida, para que perguntar, né? E disseram-me, perguntar porque ele tinha interesse, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão de que maneira? Miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas no fogo. No caso de Neemias, irmãos, essa má notícia chegou como fruto da sua pergunta. Essa má notícia chegou como uma resposta para a sua pergunta. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, que não precisa você perguntar nesse sentido aqui agora. Não precisa, porque a notícia vai vir. Olha, a notícia mal vai chegar. Não tem como, irmãos, a gente evitar a má notícia. A má notícia vai chegar. Perguntando ou não, nesse sentido agora aqui de pergunta, ela vai chegar. Ela chegou na vida de Neemias. E você sabe que a gente tem que aprender a lidar com a má notícia. E a grande pergunta é, irmãos, quando a má notícia chega, e agora? O que fazer?
Esse capítulo 1, versículos de 1 a 4, revela para nós a reação de Neemias diante da má notícia. A má notícia chegou, a descrição, melhor dizendo, o resumo do estado de Jerusalém foi apresentado para ele. Eu imagino o irmão de Neemias para dar essa notícia, André Felipe. Eu imagino, Isabel, quando esse irmão de Neemias, o Anani, chegou lá, pô, cara, tem certeza que você quer saber? Você tem certeza que você quer saber mesmo? Olha, eu vou te contar então, os nossos compatriotas, os nossos irmãos lá em Jerusalém, eles estão em desprezo, em miséria e com os muros no chão. Esse foi o quadro apresentado por essa resposta. Uma má notícia chegou na vida de Neemias. E aqui na sequência do texto, irmãos, nós vemos como que ele vai reagir a essa má notícia. Vamos acompanhar a reação de Neemias, está dando para ler aí? Essa Bíblia gigante é boa, né? E ninguém escapa dela. O Mantônio está dizendo que não está dando ali, mas a gente sabe que ela está com um probleminha, né? Mas ela está ouvindo ali, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, qual foi a reação dessa má notícia? A primeira reação de Neemias diante dessa má notícia foi manifestar a sua humanidade. Eu não falei que Neemias se preocupava com o seu povo? Eu não falei aqui que ele estava interessado em saber da situação do seu povo? Nós não falamos aqui que Neemias era um cara sensível? Olha o que ele vai fazer aqui. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Não tinha como ficar de pé não, irmãos. Realmente o impacto dessa notícia colocou ele sentado. Tem gente até que desmaia. Você já ouviu relato de pessoas que receberam uma má notícia e fez o quê? Desmaiou. E tem gente até que infelizmente morre diante de uma má notícia. Tem casos bíblicos assim. Eli, o sacerdote lá da época de Samuel, quando recebeu a má notícia de que a arca foi tomada e foi embora, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava grávida, entrou em trabalho de parto, deu à luz e morreu. Gente, a má notícia é avassaladora mesmo. E quantas má notícias na nossa trajetória nós já enfrentamos? Aquela má notícia do diagnóstico, aquela má notícia quando chega no seu zap, quando chega através de uma mensagem levada a você. Essa má notícia nós não temos como evitar. E como reagir diante dela? Não tem como, irmãos, segurar a nossa humanidade. Aqui Neemias está revelando a sua humanidade, ele está mostrando que é um homem de carne e osso, como eu e você. E lembra que Neemias, irmãos, é um servo de Deus. Lembra que Neemias é um camarada que tem uma consciência espiritual muito grande, que a gente vai ver no desenrolar dessa mensagem. Mas quando chegou na sua vida essa notícia, ele sentou, não aguentou ficar de pé. Ele sentou. Imagina que ele não sentou com essa calma, imagina que ele deve ter desmontado. Baixou talvez a sua cabeça, começou a chorar e começou a lamentar. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós somos seres humanos de carne e osso, e diante das más notícias, temos que extravasar mesmo a nossa humanidade. Às vezes eu fico meio assim, porque faz parte, né? A gente quer ajudar as pessoas, não chora, não, eu estou aqui, não, chora sim. E chora bastante, chora todas as lágrimas que você tem que chorar. E lamenta também, porque a gente confunde lamento com murmuração. Olha, não usa essas palavras não, porque você está amaldiçoando a sua vida. Não, irmãos, Neemias lamentou mesmo, meu Deus. Talvez ele deve ter falado para Deus, por que isso? Meu Deus, por que esse estado? Por que essas coisas ainda estão assim? Gente, se nós entrarmos dentro desse contexto de Neemias, a gente pode entender algumas coisas aqui. Talvez dentro do seu lamento, talvez ele pudesse ter lamentado assim, Senhor, há tanto tempo, e ainda está assim essas coisas. Vamos acompanhar? O decreto do rei Ciro, que acontece lá no capítulo 1 de Esdras, acontece em 539 a.C. Beleza? Saiu um decreto, o povo voltou para Jerusalém. Aí Esdras voltou para Jerusalém no ano de 457. Fizeram um grande trabalho de avivamento, fizeram um grande trabalho ali,
entre o povo de Deus. Mas depois de muitos anos, lá no 20º ano do rei Artaxerxes, que é mais ou menos o ano de 444, ali ó, esse ano 20º, no ano 20º do rei Artaxerxes. Lá no primeiro ano de Ciro, saiu um decreto, pode ir para Jerusalém quem quiser ir, e vocês estão liberados para construir um templo. E veio cerca de 50 mil judeus para Jerusalém, com muita dificuldade, ergueram o templo. O tempo passou, o tempo foi passando, chega Esdras, no 7º ano do rei Artaxerxes, aí no 20º ano do rei Artaxerxes, ele recebe essa notícia de que ainda as portas e as muralhas de Jerusalém estão no chão. Imagine Neemias lamentando dentro desse contexto, Senhor, há quantos anos esse povo já voltou para Jerusalém? E ele está na Pérsia, ele conheceu a história do rei Ciro. Talvez no seu lamento ele pode ter dito assim, Senhor, lá atrás Ciro decretou liberando a gente para voltar. Aquela multidão de 50 mil judeus voltou. E ainda assim as coisas lá em Jerusalém estão nesse estado. Por que nada aconteceu? Por que as muralhas não foram colocadas de pé? Por que o desprezo não foi embora? Por que a vergonha não acabou? Gente, Neemias tinha muita coisa para lamentar aqui, dentro desse contexto, da má notícia que ele recebe. Então, quando às vezes você está lá no seu quarto, chorando diante de Deus, às vezes quando você está lá lamentando diante de Deus, pastor, eu não lamento não, lamenta sim, nós lamentamos, tem até um livro bíblico chamado Lamentação. Se lamentação fosse pecado, não existia um livro chamado Lamentação, só não existe um livro chamado Murmuração, aí não, né? Murmuração é um ataque contra a santidade de Deus, contra a providência de Deus e tudo mais. Mas lamento, irmãos, é isso, é rasgar a nossa alma diante de Deus. Lamento é isso, é chorar até a última gota de lágrimas. E nós precisamos fazer isso diante de Deus. O que Neemias está fazendo aqui é manifestando a sua humanidade. Mas aonde que ele está manifestando a sua humanidade? Ele está manifestando o seu choro, o seu lamento. E mais o quê? O seu assentar diante de Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, Deus, Ele colhe as nossas lágrimas. Quando a gente faz isso, o Senhor nos consola. Quando a gente faz isso, o Senhor nos abraça. Então nós precisamos nos achegar diante de Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, para essa intimidade, chorar mesmo, lamentar diante dEle, apresentar o nosso coração e aquilo que nos faz chorar, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos fere. E no caso de Neemias, a gente sabe que o que feriu foi essa má notícia avassaladora que ele recebeu, relatando para ele a tragédia da vida dos seus compatriotas, apesar de muito tempo deles terem retornado para Jerusalém. Bom, mas depois que você chora, irmãos, depois que você lamenta, depois que você passa esse período de estar sentado, a gente precisa reagir da segunda maneira como Neemias reagiu. Depois que ele fez isso tudo, ele continua na sua reação e faz o quê? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Se de um lado ele manifestou a sua humanidade, agora Neemias está manifestando a sua espiritualidade. Teve o tempo dele chorar, teve o tempo dele lamentar, mas agora tem um tempo, irmãos, de orar diante de Deus. É buscando a face de Deus. E aqui, gente, pelo contexto dessa passagem, nós sabemos que Neemias ficou 3 meses, Diego, orando, jejuando, clamando ao Deus dos céus. Então veja, irmãos, dentro dessa segunda reação de Neemias, que é a sua reação espiritual, a gente precisa contextualizar para tirar lições disso daqui. Quando ele está nessa postura, Neemias está gerando, fala assim comigo, gerando. Neemias está gerando de joelhos no chão, um muro de pé. Neemias, quando ele ora, ele não ora apenas para pedir consolo a Deus. Diante de muitas tragédias, o que a gente faz? Senhor, me consola.
me ajuda, me sustenta. Além disso, como que Neemias orou, irmãos? A oração de Neemias não é só pedido de consolo, não. A oração de Neemias pede a Deus uma loucura, que ninguém podia imaginar. Quem ele era, irmãos? Copeiro. Aonde que ele estava? Em Suzã, a fortaleza. Como que era a vida de Neemias? Uma vida de conforto dentro do palácio do rei Artaxerxes. Tinha o privilégio de ver o rei todos os dias e vivia cercado de riqueza e glória do reino da Pérsia. Mas na sua oração, entre muitas coisas, quando ele reage, manifestando esse lado espiritual dele, o que ele pede a Deus? Senhor, me mande lá em Jerusalém, porque eu quero trabalhar para o Senhor e levantar aquela muralha e colocar aquele muro de pé. O que Neemias está pedindo a Deus, irmãos, é uma loucura. Neemias não é arquiteto, Neemias não é engenheiro, Neemias não é um mestre de obras, mas quando ele recebeu essa má notícia, ele chorou, lamentou, mas ele se levantou na oração e pediu a Deus: Senhor, me mande lá, porque eu quero trabalhar para colocar aquela muralha de pé. Nesse momento que a má notícia veio, irmãos, Deus fez nascer no coração de Neemias um propósito, uma missão para transformar a vida dos judeus, que estava vivendo em lamento, desprezo e derrota. Isso, irmãos, do ponto de vista humano, é uma loucura, mas Deus continua levantando os loucos dessa terra para realizar a sua obra. Então vejamos, analisando esse contexto, diante da má notícia, nasce um propósito do coração de Neemias. E a primeira coisa que ele faz é uma campanha de oração. Uma campanha de oração que levou quantos dias? Uma campanha de oração que levou 90 dias. Quantos dias? 90 dias. E o que revela essa campanha de oração, irmãos? Em primeiro lugar, essa campanha de oração revela que Neemias não se conformou com a tragédia. Senhor, eu não aceito essa tragédia, me use, me leve lá, eu sei que no Senhor há todos os recursos para mudar essa história. Senhor, essa história não pode acabar assim, eu sei que o Senhor pode mudar. O que Neemias está fazendo, irmãos? Não está se conformando com essa tragédia. Enquanto Deus não dá uma palavra final para nós. Se Deus tivesse falado assim para Neemias: Neemias, fica aí mesmo, que eu não tenho nada com você lá em Jerusalém. Poderia ser a resposta, não poderia? Mas enquanto ele não ouviu a resposta de Deus, ele não cessou o seu clamor. Ele entendeu que Deus podia mudar aquele quadro, podia transformar a tragédia em restauração. Enquanto você não ouviu o não de Deus, no deserto, na tragédia, na cova, no buraco, em qualquer lugar de adversidade, nós somos chamados a clamar e acreditar que Deus pode mudar a história. Isso se chama fé bíblica, irmãos. Isso não é motivacional, isso não é autoajuda, isso não é coach. Isso é o quê? Fé naquele que tem todo o poder para realizar milagres extraordinários na nossa vida. Enquanto nós não ouvimos a voz de Deus, nós não podemos parar de clamar. Clame até o fim, continue com o propósito, vá até o fim. Porque a palavra final não é do rei da Pérsia, a palavra final não é do homem, a palavra final não é de ninguém, a palavra final é do Senhor. E qual foi a palavra de Deus para Neemias? Deus deu para ele tudo o que ele precisava para ir para Jerusalém e fazer uma grande história naquela cidade. Portanto, irmãos, Neemias não se conformou. E ele não se conformando, ele, em terceiro lugar, revela que essa campanha, nessa campanha que ele fez, que ele percebeu que poderia ser usado por Deus como um agente de transformação. Como assim, pastor? Agente de transformação. Neemias entendeu que, se lançando em Deus, ele poderia ser um agente de transformação da má notícia
na boa notícia. E realmente aconteceu. Realmente aconteceu, porque depois de passar 90 dias de joelho, gerando o muro de pé, Deus o enviou para Jerusalém, e ele passou 52 dias trabalhando e colocando de fato aquele muro de pé, irmãos. Agora veja como que ele clama, irmãos. Ele sabia que através dessa campanha de oração que ele faz, através dessa busca, ele sabe de onde que vem a solução. Você sabe de onde que vem a solução? Vamos acompanhar com Neemias. Olha o que o texto diz na parte final. Estive e lamentei por alguns dias. Estive orando, estive jejuando e orando perante quem? Perante o Deus dos céus. Na terra, irmãos, entre os homens, por mais que eles estivessem num palácio, na terra entre os homens, não havia possibilidade nenhuma de reverter aquela tragédia. Portanto, quando ele dobra o seu joelho para clamar a Deus, ele entende que na terra não tinha solução, então ele pode recorrer e bater na porta de quem sempre terá uma mudança e uma transformação para operar na nossa vida. E estive perante o Deus do céu. Quando todas as portas da terra fecham, irmãos, muitas pessoas voltam atrás. Por quê? Faz parte do homem natural viver à base da sua racionalidade. Quando você analisa a realidade por meio da racionalidade, o que você constata? Você constata a realidade natural. E é próprio da nossa razão fazer a constatação natural das coisas. Porque, afinal de contas, Deus nos deu realmente a razão para que a gente possa fazer a leitura da realidade e perceber a realidade tal como ela é. Mas, acima disso, acima de nos dar uma razão, Deus nos deu uma fé que faz a gente bater na porta do céu, porque de lá, do céu, daquele que se assenta no trono de glória, aquele que fez o reino da criação, aquele cuja palavra criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e vai transformar todas as coisas, pode vir a transformação e a restauração, como aconteceu na resposta que Neemias recebeu. Então, irmãos, diante dessa situação que você está vivendo, diante do quadro que nós estamos vivendo hoje, quem que nós seremos? Como nós nos apresentaremos? Em primeiro lugar, a gente precisa perceber que essa história de Neemias é uma tipologia, uma figura daquilo que Cristo fez. Em primeiro lugar, essa história de Neemias precisa ser aplicada em Cristo, porque o Neemias que trabalhou em prol da restauração daquelas muralhas, representa a obra de Cristo entre nós. Vamos fazer aqui o comparativo. Aonde que Neemias estava? Na fortaleza de Suzã, na capital do maior reino do mundo, o reino persa. Aonde estava Jesus, irmãos? Jesus estava no seu trono de glória, assentado à destra do Pai, governando todo o universo. Mas por causa da nossa miséria, por causa das nossas dores, Ele abriu mão de toda a sua glória e veio ao nosso encontro, porque Ele sabia que os nossos muros estavam quebrados. Ele sabia que a nossa vida estava quebrada. Por isso ele se dispôs a descer da sua glória, vir entre nós, no nosso estado de miséria, para levantar a nossa vida. E como que ele levantou a nossa vida, irmãos? Ele levantou a nossa vida por meio da sua regeneração. Ele veio do céu de glória, ele veio da sua glória entre nós, se fez homem para levantar a nossa vida, restaurar, salvar e mudar a nossa história. Ele se colocou numa missão transformadora. E essa é a missão que Jesus veio fazer entre nós, uma missão de transformação da nossa vida.
E em terceiro lugar, assim como Neemias foi agente de transformação da má notícia em boa notícia, Jesus veio entre nós para trazer a melhor notícia de todos os tempos, que se chama Evangelho. E qual era a má notícia que nós estávamos lidando? A má notícia que nós estávamos lidando é que nós estávamos totalmente presos em nossos pecados e em nossos delitos. A má notícia é que nós não tínhamos esperanças em nós mesmos. A má notícia é que por mais que nós fizéssemos obras, por mais que nós buscássemos mérito para que houvesse a aceitação de Deus em relação a nós, nunca Ele nos aceitou por nossas obras ou por nossos méritos. Essa é a má notícia. Nós estávamos perdidos no nosso próprio pântano, na nossa própria miséria, e de repente Ele chega com a boa notícia: eu vou transformar a sua miséria em glória, eu vou transformar a sua miséria em graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele veio e realizou uma missão entre nós, uma missão de lágrimas, como Neemias, uma missão de dor, como Neemias, mas realizou uma missão de transformação da nossa vida. E agora isso se aplica no nosso dia a dia, na minha e na sua vida. Jesus nos chama a viver uma história de transformação. Jesus nos chama a viver uma história de restauração. Jesus nos chama a viver uma história de avivamento. E nós somos chamados, irmãos, a se lançar na presença dEle. Veja, foram 90 dias de joelho na presença de Deus. Imagine, irmãos, a gente conversando com Neemias lá no local de trabalho dele. Neemias, para que você está aí? Você acredita que pode mudar alguma coisa? Imagina a gente conversando com Neemias lá dentro da peça. E aí, Neemias, você continua orando, acreditando mesmo que você um dia pode chegar lá em Jerusalém? E aí, Neemias, você não acha que isso é loucura, não? O que Neemias estava fazendo, irmãos? 90 dias de joelhos, chorando, clamando e jejuando ao Deus do céu. Senhor, eu creio contra toda a esperança, eu creio contra todas as circunstâncias que o Senhor pode tocar no coração desse rei, para me enviar lá em Jerusalém e mudar a história dos meus irmãos. Depois de 90 dias de joelho, quando a gente está clamando, irmãos, quando a gente está de joelho, muitas pessoas acham que a gente está perdendo tempo. Quando a gente está de joelho clamando, nada está acontecendo do nosso lado, e muitas pessoas ficam assim: será mesmo? Porque eu não estou vendo nada, eu só estou vendo alguém de joelho no chão. Mas Neemias sabia, irmãos, que de joelho no chão, ele estava gerando uma muralha de pé. Se pergunte para você mesmo, o que hoje está no chão na sua vida? Pastor, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser colocadas de pé. Vamos gerar juntos? Vamos gerar juntos essa muralha de pé? E como que a gente gera isso, irmãos? Quando a gente se lança em Deus. Vamos um louvor e depois uma oração? Olha, você não vai precisar agora ficar os 90 dias de oração, mas a gente vai orar junto aqui, nesse lugar. Fique de pé, vamos um louvor e daqui a pouco uma oração. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia, Jesus. Bota esse segundo texto aí.
Bota o segundo texto aí, por favor, irmão. Segura aí, por favor. Ô, mídia, me ajuda aí. Bota o segundo texto aí, por favor. Aquela foto que nós selecionamos. Aqui está o conteúdo da oração de Neemias, irmãos. Aqueles 3 meses que ele passou orando diante de Deus, ele passou orando diante de Deus com essas palavras: Deus é um Deus de aliança. E pelo fato de Deus ser um Deus de aliança, o que ele faz? Confessa os seus pecados, o pecado da sua família, o pecado de Jerusalém, o pecado do seu povo. E depois, irmãos, de confessar o seu pecado, juntamente com o pecado do seu povo, ele se fundamentou na promessa de Deus, dada por Moisés lá atrás, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu cumprirei, e os cumprireis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus, tu tem promessa para nós. Lá atrás, por meio de Moisés, o Senhor falou que ia nos restaurar, se nós nos convertêssemos. E será que essa oração de Neemias foi atendida, irmãos? Coloque então o terceiro texto aí, por favor, texto final, que nós separamos dentro dessa foto. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. Coloca aí, por favor, mídia. Essa oração de Neemias foi atendida. E nós vemos em Neemias capítulo 6, verso 15 e 16. Tem aí, irmãos? Miguel, Natan. O terceiro texto aqui, por favor. Tem não? Capítulo 6, irmãos, verso 15 e 16. Nós separamos esse texto na nossa foto para a gente fazer a parte final. Rapidamente, rápido, por favor. Nós precisamos confirmar no texto bíblico. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. Deixa, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus respondeu a nossa oração também. Não levou 3 meses não, mas levou alguns segundos. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Vale a pena ou não vale a pena exclamar, irmãos? Valeu a pena Neemias passar 3 meses de joelho no chão? Quando a gente passa 3 meses de joelho no chão, irmãos, 52 dias de trabalho. A matemática de Deus é assim, a gente pensa assim, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque Deus vai operar. Não, primeiro é 3 meses clamando a Deus. Primeiro é 3 meses gerando o muro de pé. E depois 52 dias de trabalho, o muro foi colocado de pé. Poderia até entrar no Guinness Book, porque Deus é que fez aquela obra. E é o mesmo Deus que em Cristo Jesus vai fazer a obra na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Você acredita de verdade nisso? Deus está aqui nessa noite para falar isso para você. Eu quero realizar uma obra extraordinária na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nesse lugar. Acreditamos no mesmo Deus de Neemias. Acreditamos naquele que enviou Jesus Cristo, nosso verdadeiro Neemias, para fazer essa obra nas nossas vidas. Senhor, tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser colocadas de pé. Nós, Senhor, não temos força em nós mesmos, nós não temos condições, mas nós queremos chorar nos teus pés, nós queremos clamar ao Senhor, nós queremos invocar o teu nome, para que o Senhor venha realizar essa obra nas nossas vidas. Uma obra de restauração, regeneração e transformação. Transforme, ó Deus, a má notícia em boa notícia, pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda Jesus nessa noite. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, meu Deus
Deus é grandioso, tudo Ele pode. Glória a Deus, amém. Você está feliz com Jesus nessa noite? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer aleluia, dizer que Ele é bom. Glória ao Senhor Jesus, palavra abençoada aos nossos corações. Nesse momento nós queremos fazer os nossos dízimos e ofertas, pegar um gancho nesse momento de restauração no povo de Israel, qual o pastor mencionou aqui, e o texto que nós queremos ler aqui, que tem a ver com a palavra que foi pregada, se encontra-se em Esdras, capítulo de número 1, nesse momento de retorno do povo de Israel e restauração deste povo. Diz assim, capítulo 1, versículo 1: Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra. Ele me encarregou a edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o seu Deus seja com ele, deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata, com ouro e com bens e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus havia suscitado, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmãos, nesse momento dízimo da oferta, eu te convido, juntamente conosco, a ofertar ao Senhor de maneira voluntária nessa hora. O Senhor tinha um propósito de restauração do seu povo após o cativeiro babilônico, e agora, nesse versículo, nesse texto que acabamos de ler, o seu povo está retornando, conforme foi pregado aqui, anos depois, essa construção já estava em processo, e eles estavam de maneira voluntária, empenhados a ser participante dessa obra. Assim como Neemias, que estava vivendo diante do rei, estava vivendo um momento confortável na sua vida, mas aquela notícia o afligiu, trazendo em seu coração a responsabilidade de se empenhar diante do Senhor em oração e atitude para que os muros fossem levantados novamente. Assim também a nossa vida, como foi pregado. Que os nossos joelhos estejam dobrados, que a campanha do azul seja uma verdade nas nossas orações e que o Senhor nos abençoe aqui neste lugar, a fim de que sua obra continue florescendo, continue indo adiante, e que Deus nos abençoe neste lugar. Vamos louvar. És fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa noite. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer na noite desse dia. A tua palavra foi ministrada aos nossos corações, e é sobre ela que nós queremos, ó Pai, debruçar as nossas vidas aqui nessa noite. Nesse momento de oferta, Senhor, voluntária, nós queremos apresentar as nossas vidas a Ti, sendo participantes, ó Pai, diretamente dessa obra a qual o Senhor tem realizado aqui neste lugar. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, que o Senhor abençoe a nossa vida neste lugar, trazendo consciência sempre, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, o quão somos, Senhor, participantes da sua obra.
que os nossos joelhos sejam dobrados, Senhor, a nossa vida esteja debruçada na oração, ó Pai, conforme o pastor Fábio anunciou a sua palavra neste lugar. Somente através da oração é que o Senhor opera a sua obra através das nossas vidas. Muito obrigado pela vida do teu povo que está aqui neste lugar e contribui para que essa obra continue avançando e o seu evangelho seja anunciado aqui neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Bondade me seguirá, me seguirá.